Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Hangar 6, o Instituto Cristão de Educação e Cuidado. E você já ouviu falar sobre falso arrependimento? Já ouviu a expressão arrependimento como estilo de vida? Se você ainda não ouviu, fique conosco. O nosso propósito aqui é falar da palavra de Deus, trazer explicações, textos bíblicos. Se você gosta de Bíblia, de teologia, de aprender a viver de maneira prática e objetiva o Evangelho, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, compartilhe, fique conosco. Hoje nós vamos falar, encerrando a série sobre sobre pecado. Nós estamos falando já há algum tempo sobre pecado. Nós queremos, nesse instante, encerrar essa série falando sobre arrependimento. E arrependimento como estilo de vida é um conceito diferente, porque a maioria de nós, a palavra arrependimento, ela tem uma conotação sempre negativa. E nós aprendemos sobre arrependimento como algo que acontece quando eu cometo um erro. Então é algo ocasional, ou num período específico, principalmente para nós cristãos, no período em que nós vamos participar da ceia do Senhor, nós temos aquela semana de preparação, de avaliação sobre a vida, e nós consideramos um pouco mais de cuidado sobre a vida cristã. E aqui está um alerta, preste atenção. O arrependimento precisa ser um estilo de vida, não apenas algo a ser pensado mais enfaticamente durante uma semana ou após um erro, um equívoco, uma discussão, uma briga. Nós precisamos aprender sobre esse processo de arrependimento como estilo de vida. Então, o arrependimento ele é muito mais do que um remorso ou uma mudança comportamental. Eu preciso ajustar isso aqui ou aquilo ali na minha vida. O arrependimento como estilo de vida proposto pelas Escrituras, nós vamos ver isso, ele é contínuo. E nessa medida de reflexão contínua, ele tem uma outra característica que é centrado na santidade de Deus. Segunda característica. A terceira característica é que ele é transformador. E a quarta característica, que é importante lembrarmos, essas quatro características, é que o verdadeiro arrependimento, esse estilo de vida, ele é sustentado pela graça de Deus. Não passa pela obra humana, pelos esforços ou tentativas humanas. Então, quatro características do que o arrependimento bíblico proposto para nós, como um estilo de vida, ele é contínuo, ele é centrado na santidade de Deus, ele é transformador e ele é sustentado pela graça. Então, um estilo de vida que nós adotamos, esse arrependimento como estilo de vida, é quando nós constantemente nos submetemos à ação do Evangelho, permitindo que Deus revele motivações internas e nos conduza em direção à transformação pessoal. É quando eu permito que a Escritura Sagrada, ao ler, ouvir, lembrar das Escrituras, eu tenha essa constante ação de me submeter ao Evangelho. Porque vamos abrir o confessionário? Nem sempre nós abrimos a nossa vida ou submetemos a nossa vida a essa inspeção, a essa confrontação com o Evangelho. Eu olho o Evangelho, olho a minha vida e faço um comparativo. Nem sempre nós temos isso como hábito, como uma constante na vida. E aqui, se você é nosso aluno, se está conosco já há algum tempo, sabe que quando nós falamos sobre abrir o confessionário, trabalharmos com a sinceridade, falarmos a verdade. Então eu queria que você deixasse aqui nos seus comentários. Você já ouviu um texto bíblico, uma pregação, ou leu algum momento em que você tinha ali claramente Deus tratando algo sobre a nossa vida, apontando algo que precisávamos pensar, e nós simplesmente passamos por cima, deixamos esse momento seguir e não trabalhamos, não interiorizamos
a verdade a ponto dela mudar. Deixa aqui esse seu comentário. Já aconteceu comigo e é verdade, eu já fingi de surdo e como se Deus não estivesse falando comigo e a vida seguiu. Isso acontece. Por quê? Porque nós temos o arrependimento apenas como um ato pontual. Nós temos a ideia de que o pecado ele é um deslize de comportamento. Errei o alvo, falhei, e não como uma condição do coração. É por isso que nós passamos muitas vezes batido nessa falta de submeter o nosso coração, a nossa vida à ação do Evangelho. Porque nós achamos que pecado é apenas um comportamento, é uma ação, não uma condição do coração. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o coração ele é inclinado para o mal. O pecado ele está nesta condição do nosso coração que é pecaminoso. Então, por isso nós precisamos compreender arrependimento como um estilo de vida. E vamos lá, de novo, o que é esse arrependimento como estilo de vida? É essa ação constante de nos submetermos à avaliação do Evangelho, à ação do Evangelho em nós, permitindo que Deus revele motivações internas e com o propósito de nos conduzir a uma transformação real. E falando sobre o falso arrependimento, que é algo que pode acontecer, e isso acontece conosco, ele está sempre focado mais em nós do que em Deus, propriamente dizendo. Ele está focado em nós quando nós confessamos ou nós temos uma ação de pedir perdão para Deus ou para pessoas, para nos sentirmos melhor. Está focado em nós, não na santidade de Deus. Para termos a certeza, por exemplo, quando o falso arrependimento acontece, é para termos certeza de que eu fiz a minha parte. É para limpar a consciência de uma ação feita. Ou quando queremos que as coisas elas voltem ao normal. Então isso é um falso arrependimento, porque não tem aquele aspecto da centralidade em Deus. Ajustar-se ao padrão de Deus. Não, é porque a situação ficou ruim, constrangedora, nós precisamos ou queremos que volte ao normal. Então vamos trabalhar aqui esse auto-engano, esse falso arrependimento. Ele está sempre, e tem também algumas características, já que arrependimento como estilo de vida tem características ou pontos para a gente compreender, o falso arrependimento também tem. Um deles é que o falso arrependimento ele é centrado não em Deus, não na santidade de Deus, não nos padrões do Evangelho, mas no alívio da culpa. Não na conscientização da profundidade do pecado no nosso coração. Então, essa é a primeira característica. Ele está centrado na culpa, no que sentimos porque erramos. Ele não considera o falso arrependimento, o pecado como uma ofensa a Deus e dano ao próximo. Nem sempre tem essa clareza de que o pecado ele ofende a Deus e ele sempre traz impacto negativo ao próximo. E como que eu percebo isso? Eu percebo isso, esse falso engano atuando em mim, por meio de autodefesa ou promessas vazias. Geralmente nós consideramos que precisamos de Cristo, precisamos ser salvos, lá no começo da nossa compreensão do que é pecado, da necessidade de perdão, que só Cristo é o caminho para a redenção, para a remissão dos nossos pecados. Nós
achamos que uma vez que eu aceitei Jesus, eu preciso de Jesus naquele primeiro momento, e aí eu vou ajustando a minha vida e vou resolvendo as coisas internas e essas motivações equivocadas, comparadas com as Escrituras, eu vou me adaptando e vou me ajeitando. Eu preciso que você preste muita atenção, porque isso é muito comum. Nós precisamos do Salvador no início da nossa caminhada cristã, para o meio da nossa caminhada cristã e até o final da nossa caminhada cristã. Quando nós não entendemos a condição pecadora do coração, nós consideramos que eu aceitei Jesus, eu preciso de um Salvador, porque eu não tenho Jesus, mas eu recebi Jesus, acabou, eu não preciso mais. Agora eu vou lidando eu mesmo com as demandas da jornada cristã, da verdade do evangelho sendo incorporada. Nós entramos aqui numa ideia ilusória de que nós damos conta. Quando nós, frequentemente, ao pecarmos contra Deus ou contra as pessoas, nós dizemos, por exemplo, para nós mesmos: aí eu não acredito que eu fiz isso. O que é isso? Você está superestimando a si mesmo. Como assim eu não acredito que eu fiz isso? Eu acredito que eu fiz isso e tenho potencial para fazer muito pior, porque o meu coração é inclinado para o pecado. E por isso eu preciso ser salvo, eu preciso ser redimido, eu preciso dessa ação de Cristo. Alguém tem que me ajudar. Paulo disse: ó, miserável homem que sou. É uma consciência da condição. Nós precisamos ter essa clareza. Senão nós vamos entrar nessas falas: eu não acredito que eu fiz isso, ou eu nunca mais farei isso. Pode deixar que agora eu dou conta, eu consigo, baseado na minha autodeterminação, numa força própria para mudar. Essa ação não se repetirá mais, porque agora eu vou para uma mudança comportamental. Ninguém tem condições de fazer isso. Essa autodeterminação, ela está pautada na ideia de que pecado é apenas um ato isolado, e não é. É uma condição do coração. Todos nós pecamos e continuaremos a pecar enquanto não formos, enquanto o reino não for pleno, enquanto estivermos do lado de cá da eternidade, nós continuaremos precisando de perdão de Deus e continuaremos precisando ser salvos dos nossos próprios corações. E isso é o falso arrependimento. É para alívio de culpa. O falso arrependimento, ele acontece quando eu acredito que eu posso mudar a mim mesmo, que eu tenho condições e forças em mim, quando eu quero que eu vou procurar alguém porque eu quero que as coisas voltem ao normal, ou porque eu quero me sentir melhor, eu quero a consciência de que eu fiz a minha parte. E isso é falso arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele passa por esse estado de humilhação interior. Essa consciência de que eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me liberte de mim mesmo, alguém que me transforme. Eu preciso de Jesus Cristo ontem, eu vou precisar hoje. E enquanto não passarmos para o lado da eternidade, eu preciso da ação de Deus e da sua palavra, do poder do Espírito Santo, mostrando para mim, revelando a mim motivações internas que não condiz com alguém que foi salvo, não condiz com um filho de Deus, não condiz com alguém que o evangelho alcançou, com aquela transformação. Então, o verdadeiro arrependimento, ele passa não por um sentimento, mas por uma humilhação interna. E isso constantemente. Não é na semana que antecede a ceia, não é porque eu cometi um deslize hoje, não é porque eu falei algo para meu irmão, para minha esposa, para o meu filho, e que isso depois eu tomei consciência, não. O verdadeiro arrependimento, ele passa por essa humilhação constante, interna, esse estado que é algo que a bem-aventurança Jesus vai tratar.
É o pobre de espírito, aquele que sabe que depende do outro, que é Deus e que pode ajudá-lo. E depende dessa reformação interna que se manifesta de forma externa, visível, mas de que é obra do Espírito Santo. E aí é o que o salmista diz, e aqui eu quero trazer algumas características, né, desse verdadeiro arrependimento, citando o Salmo, Salmo 51, duas partes desse Salmo, que mostra para nós que, primeiro, é foco na ofensa contra a santidade de Deus. O pecado, ele é revoltoso, ele é feio, porque fere o Deus Santo. Salmo 51, verso 4, estou aqui com a minha cola, diz assim, ó: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eu pequei contra o Senhor, só contra o Senhor eu pequei. É claro que o dano aqui de Davi foi para o seu soldado, foi para aquela mulher, mas ele entende que isso começa porque Deus está sendo... o padrão de Deus está sendo quebrado. E isso é uma verdade, o verdadeiro arrependimento. Ele entende, ele foca a atenção na santidade de Deus. Segunda característica, que o verdadeiro arrependimento, ele traz uma tristeza segundo Deus. 2 Coríntios 7, verso 10 e 11, vai falar sobre isso. É um constrangimento, é estar assim, com o coração dilacerado, que leva ao arrependimento e não ao remorso. Remorso é diferente de arrependimento. O remorso, ele é egocêntrico. Eu estou pensando em mim. Terceira característica é a transformação do coração. O verdadeiro arrependimento, ele trabalha isso, a transformação do coração, não apenas um comportamento externo. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O problema não é um problema comportamental, é um problema de coração. Quarta característica, dependência de Jesus para uma libertação e uma continuidade desse processo de libertação dos conceitos errados, das motivações internas erradas, da condição desse coração. É algo que dá continuidade a essa libertação e ao arrependimento. É algo contínuo. Atos 3, versos 19 e 20, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E Deus envia a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ele está falando desse processo, essa dependência de Jesus de forma contínua, até que ele volte e nos tire desse estado, dessa luta interna e constante, para quem entendeu que pecado é condição de coração e não um deslize da vida apenas. É essa oração, é esse quebrantar-se, é essa submissão a essa investigação do Evangelho, a essa comparação, essa confrontação. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim: a Bíblia fala mal de nós, e quando nós lemos com humildade, com arrependimento no coração, com consciência do coração, nós vamos ver com clareza ali aquilo que ainda não foi trabalhado pelo Espírito Santo, não foi limpo, não foi transformado, e nós vamos suplicar: Senhor, por graça e misericórdia, nos ajuda. Arrependimento como estilo de vida, então, é uma prática contínua. É crucificar a carne diariamente, como diz Gálatas capítulo 5, verso 24. Para isso envolve, primeiro, admitir o pecado contra Deus, confessar orgulho e motivações ocultas, é discernir os pecados no coração, não apenas nas ações ou só o externo. Quarto, é receber perdão pela fé e depender da graça no processo de santificação. E eu queria terminar aqui com um versículo que fala sobre isso, que é emblemático.
Salmo de número 139, verso 23 e 24. Ele traz para a gente essa realidade. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo te ajudou, que você compartilhe, envie para alguém, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. O nosso propósito é muito mais do que informação, é promover transformação por meio das Escrituras Sagradas. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.